Mais uma vez. Eu tenho 10 anos de ministério pastoral. 10 anos pregando a palavra enquanto pastor e mais 4 anos enquanto seminarista. São 14 anos pregando a palavra de Deus. Um privilégio muito grande que Deus me deu e nessa manhã Deus me dá. Quando eu ia chegar para o meu chefe e pedir para pregar hoje, nem precisou. Ele falou assim, prega no dia 29? Eu falei assim, vou ver se dá na minha agenda para pregar. Então Deus ouviu a minha oração e eu louvo a Deus pela oportunidade nesse dia tão especial para a minha vida, pregar a palavra do Senhor mais uma vez. E desses 10 anos de ministério pastoral, 8 eu estou aqui. E eu agradeço a compreensão, a tolerância dos irmãos e peço mais uma vez a paciência de vocês para me ouvir nessa manhã. Pregar a palavra de Deus é um privilégio, uma honra, ao mesmo tempo muito difícil. E nos dias de hoje, a gente percebe que a pregação tem perdido o seu lugar no culto. A gente tem visto que muitos pastores têm aberto mão de pregar a palavra de Deus em detrimento de tantas outras coisas. E quando o evangelho deixa de ser pregado, quando a palavra de Deus deixa de ser profetizada, o povo se corrompe. O povo trilha o caminho do pecado. Nessa manhã eu gostaria de louvar a Deus por um pastor John Piper. Pastor John Piper é pastor da Igreja Batista Belém, em Minnesota, nos Estados Unidos, há mais de 30 anos. É casado, tem 5 filhos, escritor, professor. E o último livro que eu li dele fala para pastores, ele diz, pastores, nós não somos profissionais. Uma resposta, uma palavra que veio aquecer o meu coração diante de um tempo tão tecnicista, tão profissionalista, em que muitos pastores trilharam esse caminho e deixaram de experimentar o que a palavra de Deus diz e ser obediente a ela. E num dos capítulos ele diz o seguinte, pastores, as nossas pregações precisam ter o sabor da eternidade, pois é a eternidade que está em jogo todos os dias. Eu espero que nessa manhã essa pregação tenha sabor de eternidade para você. Creio que para a maioria de vocês terá o sabor da eternidade no céu. Talvez para alguns o sabor da eternidade no inferno, mas sabor de eternidade. E que o nosso Deus possa nos orientar e nos dirigir diante dos desafios que temos. Nessa manhã falarei no Evangelho de Mateus, que foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. Ali Mateus, que era o cobrador de impostos, Levi, ele fala das profecias acerca de Jesus. Fala da obediência a esse Cristo, a esse Deus maravilhoso, e ao mesmo tempo fala da hipocrisia religiosa do seu tempo, a qual Jesus confrontou de forma veemente. Os discípulos que então caminham com Jesus são chamados a viver uma nova dimensão, uma nova ética, numa nova comunidade que estava nascendo, que levou o nome de igreja, como uma comunidade que tem a responsabilidade dada por Deus para cumprir os objetivos desse Senhor aqui na terra. Essa igreja representa a concretização preliminar do próprio reino. A igreja é, irmãos, o corpo de Cristo. Não vai ser, não deve ser, ela é, quer você seja parte desse corpo ou não. A igreja de Cristo é o corpo, ela é a atalaia desse mundo. Ela é aquela que profetiza, ela precisa ter voz profética, ela precisa indicar e viver o caminho da verdade. Nos dias de hoje, cada vez mais difíceis, em que a verdade não é tão verdade, e viver a verdade está complicado. Mas nós vamos caminhar nessa perspectiva e eu espero que o Espírito Santo de Deus possa falar muito ao seu coração. Gostaria de começar aqui com uma história inventada, tipo uma historinha de piada, que você já deve ter ouvido, recebido no seu e-mail, que fala da morte da executiva bem-sucedida. E diz assim, foi tudo muito rápido. A executiva bem-sucedida sentiu uma pontada no peito, vacilou, cambaleou, deu um gemido e apagou-se. Quando voltou a abrir os seus olhos, viu-se diante de um imenso portal. Ainda meio tonta, atravessou e viu uma miríade de pessoas, todas vestindo cândidos camisolões e caminhando despreocupadas. Sem entender bem o que estava a acontecer, a executiva bem-sucedida abordou um dos passantes. Enfermeiro, preciso voltar com urgência para o meu escritório porque tem um meeting importantíssimo. Aliás, acho que fui trazida para cá por engano, porque o meu seguro de saúde é platina. E isto aqui está mais parecendo com a urgência de um hospital público. Onde é que nós estamos? E ele responde, no céu. No céu? O céu é aquele com querubins, anjos e coisas assim? Isso, o céu. Aqui vivemos todos em estado de graça e alegria.
Apesar das óbvias evidências, ausência de poluição, toda a gente a sorrir, ninguém usava celular, a executiva bem-sucedida levou tempo a admitir que realmente havia batido as botas. Tentou então o plano B, convenceu o seu interlocutor por meio de infalíveis técnicas avançadas de negociação, de que aquela situação era inaceitável e ela precisava voltar para a terra, porque naquela semana ela iria receber um bônus anual, além de estar fortemente cotada para assumir a posição de presidente do conselho da administração da empresa. E foi aí que o interlocutor sugeriu: talvez seja melhor a senhora conversar com Pedro, o coordenador. Como é que eu marco uma audiência? Ele tem secretário? Não, basta estalar os dedos que ele aparece. Como assim? Chega Pedro: pois não, quem me chama? A executiva bem-sucedida quase desaba da nuvem. À sua frente, imponente, segurando a chave do céu, estava o próprio Pedro, o apóstolo. Mas a executiva tinha feito um curso intensivo de approach para situações inesperadas e reagiu logo: bom dia, tudo bem? Muito prazer, belas sandálias, eu sou uma executiva bem-sucedida. E Pedro interrompe: executiva? Que palavra estranha, de que século você veio? Do 21, o distinto vai dizer-me que não conhece o termo executiva? Já ouvi falar, mas não é do meu tempo. Foi então que a executiva bem-sucedida teve um insight, pois Pedro apresentava ser um zero à esquerda em modernas técnicas de gestão empresarial. Logo, com seu brilhante currículo tecnocrático, a executiva bem-sucedida poderia rapidamente assumir uma posição hierárquica, por assim dizer, celestial na organização. Sabe, meu caro Pedro, se me permite, gostaria de lhe fazer uma proposta. Basta olhar para essa gente toda aí, andando à toa, sem fazer nada, para perceber que aqui no paraíso há enormes oportunidades para dar um upgrade na produtividade sistêmica. É mesmo? Perguntou Pedro. Pode acreditar, porque tenho PhD em reorganização. Por exemplo, não vejo ninguém usando identificação. Como é que a gente vai saber quem é quem aqui? Faz o quê? Realmente não sabemos. Percebeu? Sem controle há dispersão, e dispersão gera desmotivação. Com o tempo, Pedro, isso aqui vai virar uma anarquia. Nós podemos resolver isso num instante implementando um simples programa de targets individuais e avaliação de performance. Que interessante, disse Pedro. É claro que antes de tudo precisaríamos de uma hierarquização e um organograma funcional, nada que dinâmicas de grupo e avaliações de perfis psicológicos não consigam resolver. E Pedro não entendia nada. Aí contrataríamos uma consultoria especializada para nos ajudar a definir as estratégias operacionais e estabeleceríamos algumas metas factíveis de leverage, maximizando dessa forma o retorno do investimento do grande acionista. Ele existe, certo? Sim, sobre todas as coisas. Ótimo. O passo seguinte seria partir para um dowsing progressivo, encontrar sinergias high-tech, redigir manuais de procedimento, definir o marketing mix e investir no desenvolvimento de produtos alternativos de alto valor agregado. Incrível, disse Pedro. É óbvio, para conseguir tudo isso, teremos que nomear um board de altíssimo nível, com um pacote de remuneração atraente, é claro. Coisa assim de 6 dígitos no salário e todos os benefícios. E mordomias de praxe. Porque agora, Pedro, falando de colega para colega, tenho a certeza de que vai concordar comigo. O desafio que temos pela frente vai resultar num turnaround radical. Nem eu sei falar essa palavra. Impressionante. Isso significa que podemos partir para a implementação? E Pedro responde: não. Significa que a senhora terá um futuro brilhante se for trabalhar com o nosso concorrente, porque você acaba de descrever exatamente como funciona o inferno. Pois é, irmãos, numa história aqui, quem escreveu foi Max Geringer, na revista Exame, é um fera aí do mundo corporativo, e ele traz algumas reflexões muito interessantes e alegres, mas parafraseando aqui, tornando minhas palavras dos personagens, e quando o Pedro aqui diz para a mulher sobre essa executiva bem-sucedida, eu às vezes acho, irmãos, que a igreja institucionalizada, ela está caminhando para o inferno. Porque é uma igreja que tem se esforçado para caminhar sem a graça, caminhar sem a cruz, caminhar sem Jesus, achando que com toda a capacitação nós podemos fazer aquilo que só Deus faz. O desafio é grande para todos nós. Eu gostaria de convidar você a abrir Mateus capítulo 10.
Mateus capítulo 10, dos versículos 16 a 40, um texto bem conhecido nosso. Quando Jesus dá ordem aos seus discípulos, a igreja já ali presente, para ir pregar o evangelho, cumprindo a missão. A partir do versículo 16, o Senhor Jesus diz o seguinte: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Acautelai-vos, porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai é quem falará por vós. E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai, o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando, pois, vos perseguirem nessa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não achareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo ser como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, porque não há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 pássaros por 1 centil, e nenhum deles cairá na terra sem a permissão do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valeis do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em distinção o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho e a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Amém? Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela liberdade que a gente tem de pregar a tua palavra. Eu rogo a ti mais uma vez também que tu tenhas misericórdia da minha vida e que eu possa ser um instrumento do Senhor nessa manhã, para que a tua igreja seja santificada cada vez mais, aperfeiçoada no Senhor, dirigida pela tua palavra e orientada pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema da pregação dessa manhã, irmãos, é a igreja que prega a verdade. Eu compartilho com vocês nessa manhã 3 verdades que a igreja precisa pregar. E a verdade, a primeira verdade, irmãos, é a verdade do inferno. O inferno hoje se tornou um discurso do politicamente incorreto. Falar de inferno para quê, se a vida é tão boa? Falar de inferno para quê, que é um estraga prazeres, é jogar um balde de água fria. Mas o inferno existe. O inferno faz parte de tudo aquilo que envolve o universo inteiro, físico e metafísico, o mundo espiritual. Inferno este que foi criado por Deus para o diabo e os seus anjos, mas que muitas pessoas infelizmente irão para lá por não acreditarem que Jesus é o Filho de Deus. Mas muitas pessoas, muitos pastores, muitas igrejas não estão preocupadas com isso.
com esse discurso terrorista de amedrontar as pessoas num possível inferno, num lugar onde as pessoas sofrerão eternamente. Isso é papo de uma religião retrógrada, obsoleta e arcaica. Isso é papo de um Deus irado. Mas hoje, nesse mundo globalizado, em que a inteligência, a capacitação do homem pode tudo, o mundo tem dado um jeitinho acerca de tantas coisas. Mas a Bíblia diz que o inferno existe, irmãos. Quando nós vamos no versículo 28 desse texto, Jesus vai dizer o seguinte para eles, quando os envia para lá: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus está falando o seguinte: não importa os perigos que vocês viverão nessa caminhada, cumpram a missão, porque morrer por mim não tem dificuldade nenhuma, e não temam a morte. E todos nós sabemos que todos eles morreram de forma trágica, né? Os primeiros cristãos, no início da igreja, os mártires de Cristo, entregaram suas vidas, como até hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas estão morrendo por causa de Jesus. E ele diz o seguinte: não se preocupe com isso, porque só tem um que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. E o que Jesus está dizendo aqui que é Deus, que é o Senhor. E o inferno existe. A palavra de Deus vai dizer que o inferno é um local de castigo eterno. Vai dizer que o fogo, vai falar sobre fogo eterno. Vai dizer que o inferno tem chamas eternas e fogo devorador. Ele vai dizer que o inferno é como uma fornalha acesa, né? E lá vai ter ranger de dentes. Jesus vai falar sobre, João vai falar em Apocalipse 20, que o inferno é o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. E no livro da vida, irmão, no livro da vida não tem esse negócio de ativo e inativo, não. Essa troca não. De ativo é para inativo, de inativo volta para ativo. Isso não existe no céu, não. Então fica ligado, fica esperto, porque isso é só questões administrativas que nós inventamos para facilitar a administração da igreja. O inferno tem fogo e enxofre, fogo que não se apaga, lugar de punição, lugar de tormento, como diz Jesus em Lucas 16, 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Irmãos, o inferno está aí. E o que a igreja tem feito nessa caminhada de pregar o evangelho, de pregar a palavra do Senhor? O grande problema, irmãos, quando nós não mais sentimos a verdade do inferno, o evangelho deixa de ser as boas novas de salvação para se tornar mais uma novidadezinha, mais uma versão de qualquer coisa que chamam de evangelho por aí. Quando eu desconsidero a existência do inferno, eu tiro ele da nossa agenda, também coloco em xeque-mate o sacrifício de Jesus na cruz, porque ele veio, ele desceu à terra, se encarnou para nos livrar do inferno, para nos livrar da perdição eterna e ser o caminho que leva até Deus. Então, mesmo que nós não sintamos e percebamos isso, nós estamos colocando o sacrifício de Jesus como simplesmente um evento histórico, e para muitos não existiu, mas para aqueles que creem em si. Mas Jesus é aquele que veio para mostrar um caminho gostoso, tranquilo, de prosperidade e muitas bênçãos recebidas. Mas o inferno existe. Agora, irmãos, quem será capaz de pregar essas verdades? Quem será capaz de amar essas pessoas o suficiente para admoestá-las com ternura, com amor, com firmeza e com lágrimas? É a igreja. Somos nós. Cada um de você que está aqui, que tem um relacionamento com Deus, tem a certeza da sua salvação, que Jesus habita em você, que o Espírito Santo está na sua vida, que você é templo do Altíssimo. Se você não tem essa convicção, querido, você está indo para o inferno. Se você tem dúvida acerca da existência de Deus, de Cristo, você que frequenta a nossa igreja, vem com pai, com mãe, com marido, com esposa, está na dúvida, não sabe se está preparado, se você morrer hoje, você vai dar boa tarde para o diabo. Isso é muito sério, porque como eu falei no início, a eternidade está em jogo. É a sua vida. E a gente só vai saber, irmãos, no dia que a gente bater as botas, como bateu as botas a executiva bem-sucedida. E é um caminhar de fé. Mas aí quem irá para lá? Quem irá para esse inferno? Gálatas 5, 19 e 21 diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são
adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Palavras do apóstolo Paulo. Irmãos, quando nós vamos em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Palavras do apóstolo João. Irmãos, os desafios são grandes para as nossas vidas. E nós vamos encontrando Jesus no capítulo 7 de Marcos, de 20 a 23, dizendo: o que sai do homem, isso não contamina. O que sai do homem, isso contamina ele. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem e vai levar ele para o inferno. Está na palavra de Deus. Agora a questão é a seguinte também, irmãos. Você acredita que esse livro é a palavra de Deus? Se você não acredita, você está perdendo tempo aqui dentro. Você está perdendo tempo em dizer que segue a Jesus, se essa palavra não é o referencial de vida e salvação. Se você e eu não vivemos segundo os preceitos estabelecidos por ela, não como uma lei que nos força a seguir um caminho, mas como a ação de Deus dentro de nós, para vivermos em novidade de vida com o nosso Deus. E nós falamos de lei, falamos de graça, e muitas vezes nós colocamos a lei como muito dura e a graça como algo tranquilo e gostoso de se viver. Não é assim que funciona não, irmãos. A graça é muito mais rígida do que a lei. Não é porque nós vivemos no tempo da graça que a gente faz tudo o que a gente quer, da forma que a gente quer, e acha que a gente vai caminhando. E muitas vezes as pessoas vivem no pecado deliberadamente porque nada aconteceu. Mas quando nós pensamos na graça, e nós pensamos em Ananias e Safira, foi no livro de Atos, capítulo 6, quando eles mentiram para o apóstolo Pedro e morreram fulminados lá no templo. Tempo da graça. E o que está em jogo é a nossa eternidade. No entanto, irmãos, esse inferno que existe e muitos não acreditam, é um inferno que tem como líder Satanás, que é o espírito maligno, sobre-humano, que procura matar, roubar e destruir, como diz o próprio Jesus. E ele procura trazer, irmãos, um medo para as pessoas. Ele procura aterrorizar, como muitos bandidos e ladrões fazem na cidade, ou já fizeram mais do que fazem hoje. Mas fazem amedrontando as pessoas, colocando elas fechadas e cercadas dentro das suas próprias casas. Mas esse inferno, irmãos, não pode continuar caminhando da forma que caminha, porque dentro desse discurso do medo em que Satanás coloca nas pessoas, usando os seus asseclas, usando as pessoas que não têm Deus, que não têm Cristo, as pessoas cada vez mais ficam tímidas diante da crença de que existe um Deus soberano, que, como diz o texto, sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Você acredita nisso? Ah, irmãos, acredita nisso ou foi apenas uma questão poética aqui do autor? Irmãos, nós dizemos que o Senhor é soberano. O Salmo 23 diz que o Senhor é o nosso pastor, ou meu pastor, e nada nos faltará. No Salmo 37 a gente diz que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. No Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. No Salmo 127, se o Senhor não vigiar a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. E nós declaramos isso a todos os cantos, para todas as pessoas. Mas quando nós oramos ao Senhor pedindo bênçãos, quando prosperamos, a primeira coisa que faz, nós colocamos tudo no seguro. Se Deus nos dá um carro novo, a primeira coisa que a gente faz é colocar no seguro. O nosso apartamento está no seguro, a nossa casa está no seguro, o celular está no seguro, o cartão de crédito está no seguro. Porque se você perder o cartão de crédito e o ladrão usar aquele crédito que está lá no teu cartão, você não tem dinheiro para pagar. E nós damos uma de Deus, querendo dominar o futuro que não existe e só pertence ao Senhor, porque você tem tido as coisas e vai que, como é a propaganda da Bradesco Seguros, vai que.
E aí, nós vivemos com um discurso, mas na prática, dizemos que o nosso Deus é dono de todas as coisas, que nós somos mordomos do Senhor, dizemos que Ele é onipresente, que Ele é onipotente, mas vivemos cercados de alarmes, de trancas, de câmeras por todos os lados, vivemos com medo uns dos outros, porque todos são alvos de desconfiança. Mas nós cremos nesse Deus, mas o inferno está dizendo que esse Deus não é tão poderoso como Ele diz que é. E nós estamos caminhando por isso aí, e estamos sem perceber muitas vezes, porque estamos num mundo globalizado, o Brasil cresce, desenvolve, pertencemos à classe média, todo esse discurso que nós conhecemos. E essas precauções que parecem um discurso de cuidado, irmãos, é um negar da nossa fé, como se isso adiantasse alguma coisa. Fazemos seguro de vida, mas ninguém segura a nossa vida, porque a gente pode morrer a qualquer momento, e alguém vai desfrutar do seu dinheiro. A indústria do medo, irmãos, ganha milhões por causa disso. E a gente continua cantando: segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. Ah, mas essa mão não é tão poderosa assim. Porque somos dominados muitas vezes pela avareza, por desejo de ter. Por causa desses medos, por causa desse discurso que temos à nossa volta, vivemos num mundo cheio de fobias. As pessoas estão cada vez mais doentes. Já falei aqui em outro momento, o Brasil é o segundo no consumo de remédios para depressão e tantas outras caminhadas nesse sentido. Por mais que nós saibamos que o medo é um dispositivo natural que nos dá segurança em alguns momentos, se você está com receio da altura é porque você pode cair e morrer. Mas quando Jesus diz aqui, não tem mais nada, irmãos, não tem mais ninguém, a situação era grave, a situação era difícil, e esses homens iriam sentir na pele o que era realmente seguir a Jesus de perto, fazer a vontade do Eterno. E esse medo está aí, adoecendo as pessoas, né? No grego, phobos, que significa pânico e pavor. Nós que cremos num Deus que é poderoso, que é o Senhor de todo o universo, podemos entrar nessa caminhada de vivermos em pânico ou no pavor, e conseguir achar 379 tipos de fobias. E o diagnóstico é transtorno de ansiedade, tratamento, remédio, terapias e tal. Mas a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. O amor de Deus, o amor por Deus. A palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Mas a fé é para viver na prática. E ela só serve na prática, ela não serve na teoria. E os desafios são grandes. Mas a palavra de Deus em Mateus 16:18 diz: pois também eu te digo a ti, Pedro, que tu és Pedro. E diante daquela declaração que Pedro deu, que Jesus era o Filho de Deus vivo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não com a igreja institucionalizada que está aí, com um discurso religioso em que Cristo é mais um pretexto. Irmãos, nós precisamos crer nisso, porque o inferno está aí, e as pessoas estão trilhando para o inferno. Mas o texto também diz que nós devemos ter temor do nosso Deus, do Senhor Criador de todas as coisas. Não um medo que traz fobias, ou que traz tristeza, que traz dor, que traz aprisionamento. Mas como diz a palavra em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E quando nós andamos em sabedoria, irmãos, nós erramos menos, nós fazemos a vontade do Senhor, e depois não ficamos dando murro na ponta de faca, e sofrendo, e tendo que gastar tempo a ficar consertando lá atrás o que a gente estragou. Por quê? Porque não confiou que Deus é Senhor de nossas vidas. E vou dizer um negócio para vocês, os irmãos vão confirmar: quando nós tomamos decisões sem a orientação de Deus, nós nos lascamos. E Deus sempre diz para a gente não ir. A gente sempre sabe, e a gente vai. A palavra temor aparece 25 vezes na Bíblia. Mas não é o temor de pavor irracional, é o respeito, é a reverência que vem da apreciação das qualidades de Deus, que é santo, justo e poderoso. E qualquer ser humano deve sentir profundo temor para com Deus, que é Criador e juiz de todos. Deus não é o nosso coleguinha da esquina, o amiguinho da escola, o cara lá de cima, e tantas outras formas pejorativas de chamar o Deus o Senhor de nossas vidas. E que não é esse Deus irado, e o pastor falou isso no domingo passado. Mas nós precisamos crer que esse Deus é o controlador disso tudo.
E o temor que os discípulos tiveram, irmãos, quando estavam lá no monte com Jesus, e o corpo de Jesus foi transfigurado, e as suas vestes se tornaram em luz, o seu brancas como a neve, o seu rosto em luz, e eles se ajoelharam, prostraram no chão, porque eles temeram, porque era um negócio extraordinário, que transcendia o entendimento da razão. E se isso acontecesse comigo aqui agora, ia ter gente que ia sair correndo por aquela porta, uns iam ajoelhar, outros iam levantar a mão, outros iam falar glória a Deus, outros iam correr por essa porta. Assim como o povo no capítulo 20 de Êxodo, quando Moisés estava no Monte Sinai buscando os 10 mandamentos, e Deus se manifestava no alto do monte com Moisés, e lá tinha trovões, relâmpagos, buzinas, e o povo saiu correndo, e disse para Moisés: olha, representa a gente lá, porque esse Deus é muito poderoso. Queridos, o desafio é grande para nós como igreja nos dias de hoje. Em Atos 9:31, tempo da graça, assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Esse temor, irmãos, essa reverência, esse respeito, produzirá em nós essa sabedoria que eu falei, a esperança de que um Deus que cuida de nós em todo tempo, uma riqueza espiritual, a eternidade está em jogo e a obediência também. Quando nós entendemos que esse Deus cuida de nós, nós temos limites a serem seguidos, coisas que podemos fazer e outras não. Como todos nós que somos filhos e tivemos a orientação dos nossos pais. E nós precisamos tomar cuidado, porque em Hebreus 12, 28 e 29, no tempo da graça, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. A verdade do inferno, irmãos, precisa estar presente nas nossas vidas, de pregar contra ele. Que o nosso estilo de vida seja um estilo de vida de pessoas que creem no Deus Todo-Poderoso, e que o inferno não manda na nossa casa, que Satanás não tem poder sobre o nosso lar, que Satanás não tem poder sobre os nossos casamentos, sobre a vida dos nossos filhos, e que a igreja caminha nesse reino inabalável. E muitos de nós que estamos aqui, como experiência da minha própria vida, irmãos, quando a gente obedece, nós somos abençoados, desobedecemos, nós somos punidos, não porque Deus nos pune, porque o próprio pecado se encarrega disso, e Satanás aproveita. E muitos de vocês que estão sentados aqui, talvez estejam pagando o preço até hoje pela desobediência. E se você está no caminho da desobediência, querido, hoje é teu dia, não passa pelaquela porta sem se arrepender, porque você vai sair debaixo de juízo, e se sair debaixo do juízo de Deus, da bênção de Deus, tudo pode acontecer, e o diabo fica doido por isso. A segunda verdade, irmãos, é a verdade do pecado. No versículo 32, quando Jesus manda esses discípulos, ele diz o seguinte: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Irmãos, o maior pecado que o ser humano pode cometer é negar a Cristo, é não confiar em Cristo, não reconhecê-lo como Filho de Deus, como o caminho que leva ao céu, e o único caminho é exclusivista. E cada vez mais nós vamos viver a importância dessa palavra, desse discurso diante de uma sociedade pluralista, em que todos os caminhos levam a Deus, e você vai ter que sentar junto com o muçulmano, com aquele que é judeu, com aquele que é ateu, com aquele que é espírita, e você vai ter que defender a sua fé. Porque ir para esse programa que estava aí, programa Esquenta, que é macumbaria pura, é invocação do diabo puro, vai alguém lá cantando o evangelho, diz que é crente, depois reúne todo mundo dizendo que Deus está ali, e que todo mundo leva, todos os caminhos levam para Deus, isso não existe. Mas a igreja precisa pegar a verdade do pecado. Pecado, irmãos, que destrói o ser humano. É a violação do padrão do comportamento humano, do comportamento que Deus estabeleceu na sua palavra. A palavra mais conhecida é hamartia, que significa errar o alvo. Mas também ainda temos um outro termo no grego, parabases, que descreve o pecado como transgressão, como ultrapassar limites estabelecidos. Quando você tem um limite de velocidade na estrada que diz 100 e você está a 120, você está praticando um pecado. Você está descumprindo uma ordem, porque tem um porquê daquele limite estar ali. Outro termo, paraptoma, significa um passo em falso, ou uma invasão do terreno proibido. Ainda no Novo Testamento, anomia, que significa falta de lei, que significa anarquia. E nós contrariamos a vontade de Deus. E ainda paranomia, que significa contravenção.
Enfim, esse pecado nos puxa para baixo e nos leva para o inferno. A lei, irmãos, estabelecida na palavra de Deus, principalmente, ou melhor, no Antigo Testamento, ela avaliava as ações das pessoas. No entanto, Jesus não vem com esse discurso de avaliar simplesmente o que as pessoas fizeram, se estavam dentro da lei ou não, mas Jesus trabalha a questão interna, porque ele sabia que aquelas pessoas que caminhariam com ele, seriam seus discípulos, seriam renovados, seriam restaurados, seriam feitas novas criaturas. E ele então se preocupava com isso, com as pessoas que tinham ódio, desprezo, luxúria, dureza de coração, seduções, aqueles que negligenciavam, aqueles que não usavam seus dons, aqueles que ignoravam o necessitado, aqueles que não amavam. Porque confessar Jesus significa mudança de vida. Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador, a nossa vida precisa mudar. Se não mudar, irmãos, nós não conhecemos a Jesus. E nesse desafio de confessar Jesus diante dos homens, é o nosso testemunho. Morrer para si mesmo e viver para Cristo. Um testemunho, irmãos, produzido por frutos, dados pelo Espírito Santo. E esses frutos mostrarão se nós somos de Deus ou se nós somos do diabo. Não existe, irmãos, meio termo. A Bíblia diz que existem filhos de Deus e filhos do diabo. E Jesus é quem diz isso no Evangelho de João. Vós sois filhos do diabo, porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês saberiam quem eu sou. E agora? Existe um terceiro caminho, né? Já que era macho e fêmea, agora já não é tão macho nem tão fêmea. Agora tem um pessoal no meio do caminho que não sabe se é macho, se não sabe se é fêmea. E aí vamos criar uma outra verdadezinha, bem floreada, bonitinha, para que as nossas igrejas estejam lotadas e, enfim, as igrejas possam comprar os seus helicópteros, os seus programas de televisão e tantas outras coisas mais. A verdade do pecado, irmãos, precisa estar presente na pregação e na vivência de todos nós, porque temos confessado a supremacia de Cristo, mas temos vivido segundo esses preceitos, ou temos negado como quando buscamos ser uma igreja relevante, mas sem Jesus. Criamos as nossas estruturas, criamos tantas coisas, e Jesus, para quê? A gente já tem tudo aí, para que de Jesus? Mas se todos os caminhos levam a Deus, confessar Jesus não tem valor algum, não tem importância nenhuma. Você tem confessado Jesus como Salvador de sua vida, ou você tem negado Ele diante dos homens através de uma vida que não condiz com a vida do Senhor? Porque Ele está falando de discípulos, Ele está falando de servos que andam segundo o seu mestre. E não adianta, irmãos, nós darmos a desculpa que nós somos pecadores, porque isso nós sabemos. Mas a proposta de Jesus é porque Ele está chamando um bando de pecadores que não teriam condições nenhumas de andar sozinhos. E Ele daria todo o suporte, toda a capacitação para que eles caminhassem na verdade. É necessário nós entendermos isso. No versículo 34, Jesus fala sobre trazer a espada e não a paz. E agora, irmãos? Jesus é o príncipe da paz. E agora? Jesus vai trazer discórdia? Jesus vai trazer divisão? Será que não é equívoco do Senhor? Será que não é equívoco de Mateus, que talvez escreveu de forma equivocada? Mas é isso mesmo, irmãos. A proporção que nós andarmos na luz, as trevas não farão parte mais de nossas vidas. A proporção que nós andarmos na verdade, nós não teremos mais parte com a mentira. E a espada está aí. E a nossa luta está aí. E ele diz que não existe união entre o inferno e o céu. E quando nós pregarmos o céu, aqueles que não querem o céu não gostarão da nossa palavra. E temos essa palavra aqui como espada, como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que alguma espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa palavra que é a nossa espada, que Jesus veio trazer e vai produzir divisões, sim. E o pecado faz isso. Essa palavra que faz distinção do pecado. E é uma caminhada que vamos fazer, e como falei, vamos ter inimigos. Mas não negue a Cristo, de forma alguma. Essa semana, conversando com alguns irmãos, nosso assunto era santidade, conversão.
testemunho. Essa irmã, que já tem alguns anos de convertida, mas se converte no início da juventude, vivia sua vida tranquila no mundo, curtindo, baile, shows, amigos e tudo mais. Seu pai já não estava em casa porque houve um divórcio entre a família. E ninguém nunca se preocupou com essa questão de fé. Mas no dia que ela se converteu, o seu pai se aproximou e ele começou a pagar as pessoas, a tentar corromper os amigos dela, para que ela não fosse para a igreja. O próprio pai se colocou como inimigo, porque ele não queria que ela caminhasse com Jesus. E graças a Deus ela não negou Jesus. Ela continuou firme, é membro de nossa igreja, está aí caminhando pela glória de Deus. E que bom que ela tomou essa decisão, bom para ela. Deus te abençoe, minha irmã, continua firme na caminhada. Mas nesse mundo, irmãos, cada vez mais hedonista, materialista, egoísta, em que a criatura se tornou mais importante que o Criador, esse tipo de negação não vale mais. Isso é papo da carochinha. Um ser humano cada vez mais autônomo, inteligente, capacitado e pós-moderno, que vive na globalização, que sabe de tudo. Todo mundo sabe tudo agora. Vai no Google, sabe tudo. Google virou quase que Deus aí nesse negócio aí, porque é um negocinho para ter informação. Não é verdade? E aí as pessoas estão fazendo o que querem para alcançar a felicidade, invertendo os valores de Deus. E o pecado tem destruído essas pessoas. E aí o profeta Isaías, no capítulo 5, versículos 20 e 21, vai dizer o seguinte: ai dos que o mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e prudentes diante de si mesmo. Isso Isaías falando, irmãos, há quase 3.000 anos atrás. E aí, diante desse mês, que tantas discussões acerca da união entre homossexuais, na votação do Supremo Tribunal Federal, que sempre é moroso nas suas decisões, quando tinha que decidir sobre a ficha limpa, foi uma enrolação entre vírgulas e textos para poder beneficiar um bando de políticos desonestos. E um votava contra, outro votava a favor, outro contra, outro a favor. Essa semana saiu a condenação do Pimenta das Neves, o jornalista que há 11 anos atrás matou lá sua namorada, amante, esposa, que fosse lá, com 2 tiros nas costas. Foi para a cadeia alguns meses, agora o Supremo votou nisso. Ele não está preocupado com isso. Mas no último dia 12, quando era para votar o assunto dos homossexuais, da união civil entre eles, rapidamente, e foram todos a favor. Foi um relâmpago essa votação. E aí, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, para justificar o seu voto, disse o seguinte, abre aspas: com efeito, a ninguém é dado ignorar que estão surgindo entre nós em diversos países do mundo, ao lado da tradicional família patriarcal de base patrimonial e constituída predominantemente para fins de procriação, outras formas de convivência familiar, fundadas no afeto e nas quais se valoriza de forma particular a busca da felicidade, o bem-estar, o respeito e o desenvolvimento pessoal dos seus integrantes. Fecha aspas. Essa foi a justificativa para ele votar a favor disso. E coloca os heterossexuais como esse povo aí, um mal necessário para a sociedade, porque é patriarcal, patrimonial e só vive para fazer filho. E essa união homoafetiva? Não, essa união homoafetiva é felicidade, bem-estar, respeito pessoal e afeto. A própria palavra dele já é um preconceito contra a família tradicional, e a família estabelecida por Deus é algo biológico. Ai dos que chamam mal, bem e bem mal. Mas o artigo da nossa Constituição diz que é reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e contínua de um homem e uma mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. E graças a Deus também nessa semana caiu por terra essa votação desse kit anti-homofobia, que não tinha nada disso, em que a presidente, apesar dos motivos não serem tão os que nós gostaríamos que fosse, por causa da pressão política, engavetou esse negócio. Mas já estava tudo prontinho para ir para 6.000 escolas no Brasil. A igreja precisa falar sobre pecado, a verdade do pecado. Mas muito me preocupa, irmãos, também um discurso que envolve a autoestima.
E junto com ela outras expressões do tipo amor próprio, autoaceitação, autorrealização, autopiedade, autofocalização, autorrealização, que culmina no egocentrismo. Um termo, irmãos, que vem se popularizando desde a década de 60, quando foi criada a Associação Americana de Psicologia Humanista, que tem como seus teóricos Abraham Maslow e Carl Rogers, ensinando que o ser humano possui em si força de autorrealização. E essa palavra composta já faz parte do nosso vocabulário, da nossa vida, e nós estamos falando de autoestima em todo momento. Estima significa valor, significa importância, mas não é a partir de nós mesmos. A Bíblia não fala de autonomia. O homem não se autocriou. O homem não nasceu a partir de si mesmo. Ele não é o ser causador, ele é o ser causado. Ele é o ser feito a partir de um modelo. Aí a Bíblia diz em Gênesis 1, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso valor, a nossa importância está primeiramente na criação do Senhor. Mas o primeiro papo sobre autoestima, irmãos, foi iniciado também há muito tempo atrás pelo diabo, travestido de serpente. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 5, como estava num diálogo lá com Eva, e disse assim à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: que nada, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E ali, na decisão de Adão e Eva, é isso? Como o pastor Neander pregou aqui na quarta-feira, numa das quartas-feiras, da omissão do silêncio de Adão, nós hoje herdamos esse pecado que tenta manchar, irmãos, a imagem de Deus. E somos tentados todos os dias à nossa volta a avaliarmos a nossa autoestima, a nossa alta imagem, se ela é alta, se a nossa autoestima é alta, se ela é média ou se ela é baixa. E vivemos num ambiente em que tudo isso é falado e tudo isso é te dado para que você possa se sentir bem. Você só precisa se amar e aceitar a si próprio como você é. Você precisa se perdoar. A mídia de todas as formas, irmãos, procura levar a nossa autoimagem com roupas, carros, sapatos, corpo perfeito, cirurgias plásticas, celulares, sucesso, prosperidade, vícios e tantas coisas para as pessoas se sentirem bem, se sentirem importantes, se sentirem valorizadas. E Satanás tem se aproveitado disso e aproveitado o pecado das pessoas para destruírem essas pessoas. Porque muitas vezes o mundo, através de tantos outros instrumentos, chega para o marido e diz o seguinte: olha, rapaz, você está aí tão bem, olha só, sucesso profissional, sua carreira, você é um homem com tantas coisas, com tantas prerrogativas, olha essa mulher aí que você tem do seu lado, pelo amor de Deus, está aí, ó, não te acompanhou, você merece coisa melhor. Da mesma forma para as mulheres. Olha o seu marido aí, ó, não sai do sofá esse cara. E aí vai. O nosso corpo precisa estar dentro dos parâmetros que estabeleceram. As academias viraram um templo de adoração ao corpo, que agora vão ficar vazias. Por quê? Por causa do inverno, está frio, está todo mundo coberto. Mas quando chega no verão, todo mundo vai para lá. Por quê? Porque tem que mostrar o corpinho, as curvas perigosas, né? Se está saradão, né? E como diz aí, vocês sabem disso, se está gostoso ou se está gostosa. Queridos, isso acontece, você sabe disso? Talvez você até fale isso. Precisamos estar sexy. O que é isso, sexy? Convidando para o sexo? Está pronto para o sexo? E aí Satanás vai se aproveitando do pecado das pessoas. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque esse tipo de sugestão tem levado pessoas à arrogância, ao orgulho, à vaidade. E não existe na Bíblia nenhum mandamento de amor a si próprio.
E fica um desafio para qualquer um de vocês nessa manhã, se quiser sentar para a gente ler a Bíblia. Em Lucas 10, 27, quando Jesus é perguntado acerca do primeiro mandamento, o que ele vai dizer? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a ordem de Jesus, porque o nosso Deus é a fonte de todo amor. Nós só teremos um conhecimento profundo de nós mesmos, irmãos, se estivermos na direção de Deus e na direção do próximo. E não dá para fazer uma tricotomia e separar esses três amores, achando que a gente pode viver separadamente um do outro. E nesse discurso de fazermos tudo o que a gente quer e olharmos para as nossas qualidades, as pessoas estão se separando umas das outras na amizade, na família, no casamento, na igreja. Se o pastor Edson Christian que veio aqui no domingo passado e falou para a gente que ele esperou 22 anos para que uma alma se convertesse na Índia, se viesse esse da discurso do autoestima ministerial, ele ia ficar na crise. Ele ia ficar assim, mas Senhor, peraí, mas ninguém. Mas ele tinha um chamado, uma convicção, e ele ficou lá mais de 20 anos para pegar o amor de Cristo, porque Deus tinha colocado no seu coração. Nosso Deus, irmãos, é a nossa fonte, e nós só fomos ter plenamente esse conhecimento nessa busca intensa e diária de Deus e do próximo. A vida cristã é comunitária. No versículo 38, os discípulos são convidados a negarem a si mesmos e tomarem a sua cruz. Esse não é o discurso de hoje, irmãos. Cristo nos conclama um amor de doação e não um amor que satisfaz a si mesmo. Muitos cristãos hoje têm sido enganados por esses ensinos pró-ego da psicologia humanista, não resistindo à tentação do mundo e se submetendo à cultura. Tudo hoje está sobre a égide da cultura. Se na cultura é permitido, a gente faz. Mas na cultura indígena, se nascerem um casalzinho de gêmeos, um tem que ser enterrado lá. Se ele nascer com um defeito físico, ele também tem que ser enterrado. Lá nas tribos da África, as meninas passam por uma destruição do seu clitóris, para que ela não tenha prazer sexual, porque faz parte da cultura. Acho que é dilapidação, alguma coisa assim. Cultura. E o discurso é culto. Nós podemos ser cultos, estarmos atentos, presentes, sermos pós-modernos, mas com princípios bíblicos, com o viver na presença de Deus. Deixamos de confessar a Cristo, irmãos, assim como quando negamos a sua vontade. E aí, encontramos na igreja esse discurso da autoestima, que é a teologia da prosperidade e o movimento de cura interior, que é uma prática perniciosa. Encontros que algumas igrejas fazem para perdoar Deus. O cara vai na parede, bota uma almofada e ele fica murrando lá, perdoando Deus, para ele ser curado interiormente. Ah, queridos, a teologia da prosperidade só fala sobre isso. Merece carro, tal, a bênção está nisso. Meus irmãos, a graça nos torna pessoas seguras, livres, e não precisamos que os outros, principalmente o mundo, determine a nossa identidade e valor. Por quê, irmãos? Porque em Gálatas capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo, talvez num surto de transtorno de personalidade, ele vai dizer o seguinte: já estou crucificado com Cristo, eu vivo, não mais eu, mas o quê? Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. O nosso valor está em Cristo, na graça de Deus. Creia nisso, em nome de Jesus. Não deixa que ninguém te humilhe, não deixa que ninguém venha com esse discurso mentiroso e diabólico. Todos nós temos lutas, irmãos, todos nós temos limitações. Às vezes uma pessoa está passando por um momento de tristeza, de angústia, já tem logo um para dizer que ele está com depressão e tem que tomar remédio. Vamos chorar a nossa dor, vamos nos entristecer, vamos nos angustiar, mas o Senhor vai estar conosco todos os dias. E nós precisamos crer nessa palavra. Nós sabemos que não é fácil, mas o Senhor está conosco. A terceira e última verdade, irmãos, terminando a palavra dessa manhã, é a verdade da redenção. Mas espera aí que eu... A verdade da redenção no versículo 39, que diz assim: quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas um paradoxo, irmãos, da palavra de Deus.
Mas um paradoxo, irmãos, que encontramos na palavra do Senhor, que faz das nossas vidas um grande desafio, que faz da fidelidade ao nosso Deus um grande desafio. E nós precisamos estar atentos a isso em todo o tempo, para que a vontade de Deus seja feita em nossas vidas. Irmãos, ainda falando de autoestima, e a página que virou sem que eu a virasse, eu queria ler aqui uma palavra de um pregador da Malásia chamado Lai Hai Seng. Ele vai dizer o seguinte: descobri que é muito importante não deixar que as queixas, as exigências dos outros, os julgamentos dos outros, as condenações dos outros, a incompreensão dos outros, a raiva dos outros, o pecado dos outros definam o nosso valor e a nossa identidade. Se houve vezes que eu fiquei em apuros e me senti muito abalado, foi quando permiti que o meu valor, a minha identidade fossem definidos por aquilo que os outros disseram sobre mim e me fizeram. Acho que quando me permito fazer isso, mato o meu próprio vigor, a minha própria vida. Então fui a Jesus e lembrei a mim mesmo como Ele me via. Lembrei a mim mesmo como era precioso para Jesus, como eu era importante para Ele, como Ele me amou e morreu para os meus pecados. E eu sempre terminei sendo soerguido. Quando eu permito que Jesus defina o meu valor e a minha identidade, experimento a alegria de Jesus como a minha força. Jesus, irmãos, é o Senhor de nossas vidas, Jesus, e através desse entendimento, dessa fé, a verdade da redenção precisa ser pregada. Como eu falei de um paradoxo, irmãos, ganhar para perder e perder para ganhar. E a igreja, irmãos, é a única que pode lutar contra o diabo. Por mais que as ONGs estejam fazendo muitas coisas, por mais que alguns políticos tenham buscado a paz, mas só a igreja tem poder e autoridade para lutar contra as trevas, para lutar contra o inferno, para lutar contra o pecado. E essa redenção, irmãos, considera os outros superiores a nós. O serviço aos outros, sujeitando-os aos outros e buscando a simplicidade das nossas crianças. Mas nós nos achamos tão bons. Nós nos achamos como a executiva bem-sucedida, que por causa de um currículo invejável, acha que pode dominar aquilo que não dá para dominar. A salvação do mundo está, na verdade, do amor, irmãos. E a porta estreita que Jesus fala, o caminho estreito é o amor. Não são os dogmas, as regrinhas, ou tantos preceitos simplesmente que são criados. É o amor. Porque quando a gente ama o Senhor, a gente ama incondicionalmente também, porque Ele nos ama incondicionalmente. Quando nós amamos ao Senhor, nós somos obedientes. Quando nós amamos o Senhor, nós amamos as pessoas. A porta estreita é o amor. Você está caminhando por essa porta? É o caminho da redenção. Em Gálatas 5:22 fala que o amor é o fruto do Espírito Santo. Ainda em 2 Coríntios 5:17, um texto que todos nós conhecemos de cor. Quem lembra aí? 2 Coríntios 5:17. Vamos lá, se alguém nova as coisas velhas, e eis que é a nossa redenção, de seguir os passos de Jesus, de estarmos firmemente nessa caminhada, irmãos, para fazermos a vontade do Pai, achando a vida eterna. E como dizia Galileu Galilei, todo homem quer ser rei, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas só Deus quer ser homem. Deus desceu dos céus, irmãos, para vir buscar os seus filhos. E esse homem, o Deus homem, o homem Deus, em João 14:6 diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o nosso desafio como igreja, irmãos, para pregarmos a palavra, chamando, irmãos, a redenção pelo arrependimento. E disse-lhe Pedro em Atos 2, capítulo 2, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa é a mensagem da igreja e nós precisamos pregar essa redenção ao ser humano que está na terra e salvá-lo do pecado, do inferno e da perdição. Não salvar a terra, irmãos, porque a terra vai acabar. Temos um discurso do meio ambiente, temos que cuidar, mas não podemos inverter a situação. Nós cuidamos do meio ambiente porque somos mordomos de Deus e Deus quem criou. Nós não vamos cuidar dele porque a gente está com medo de alguma coisa. E a palavra de Deus já determinou isso. Cuidado com esse discurso que está por aí.
Vivemos nessa esperança, porque sabemos que toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber o quê? A redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo nos dá essa palavra de uma esperança futura. Irmãos, e é nós como igreja do Senhor, precisamos pregar essas verdades, porque se nós não pregarmos, as pedras vão clamar. Nessa semana, lendo um estudo sobre o consumo de álcool no Brasil, a coisa está ficando cada vez pior. E quando você lê o estudo escrito por aqueles médicos, aquelas pessoas que são especialistas na área, parece que o discurso deles é um sermão nosso. E a ordem é o seguinte: não deixe os seus filhos beberem. Ainda vai dizer o seguinte: pais, vocês são exemplos para os filhos, porque numa pesquisa feita entre adolescentes, 31% deles começaram a beber dentro de casa. As pedras estão aí clamando, e nós precisamos viver na presença de Deus. Nesse momento nós vamos ver um vídeo, que é o apelo que eu vou fazer nessa manhã. Pedi ao Gabriel que coloque o vídeo. Queria convidar você a ficar de pé. Paulo já vai estar posicionado aqui junto com a equipe de louvor. Irmãos, diante de tudo falado aqui nessa manhã, somos desafiados a tomar uma decisão. Somos desafiados a fazermos a vontade de Deus. Somos desafiados a mudarmos a nossa vida por causa de alguém. Alguém que fez algo por nós. Alguém que deu a sua vida por nós. O vídeo está aí, ok? Você conhece esse hino? Quem nasceu? Eu, quando era garoto, não entendia como é que as minhas vestes ficariam altas. Irmãos, a gente só está aqui por causa de Jesus. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Para que você pudesse viver na luz. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele venceu. Essas cenas que a gente vê, a gente sabe que tudo isso aconteceu na 14 anos atrás. Foi cometido o maior bullying que alguém pudesse ver. A maior humilhação, a maior zombaria foi feita por um Davi. Tribunal Federal daquela época, na pessoa de Pilatos, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Foram para que nós pudéssemos viver um tempo de cura. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Nosso valor é tão grande pelo Senhor que Ele pagou nosso valor para Ele, e Ele pagou um preço maravilhoso. E que muitos de nós talvez não pagaríamos por gente que nós não conhecemos. Muitos não entendem quando nós falamos que Jesus morreu na cruz para te salvar. Eu não vivia lá, não cometi nada lá. O sacrifício de Jesus é atemporal. As chagas que nos provam quanto Ele amou. Agora, como é que estão as tuas vestes nessa manhã? Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Pois que mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Social de religiosos e ativistas humanitários. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais algo que a neve serei. Infelizmente muitos não entenderam a mensagem.
confessarmos e seguirmos viram os seus olhos, talvez olhando no fundo dos seus olhos, escutar o timbre da sua voz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor. Pois que mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Isso, aquilo, outro. Não entra nessa história. Mais que a neve. Hoje é dia de arrependimento. Confessa Jesus. Mais que a neve. Sim, deixe sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ele deu uma ordem para os discípulos. Sim, deixe sangue lavado, mais alvo que a Essa semana que nós estávamos falando sobre neve família, como vai sua família e seu casamento? Você está fazendo a vontade de Deus? Você está na vontade do Pai? Ou está vivendo do jeito que quer? Irmãos, cuide bem. Maridos, a ordem de Deus é amar sua esposa como Cristo amou a igreja. algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Sim, deixe sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Talvez daqui a 50 anos o pastor dessa igreja pode ser gay. Sim, deixe sangue lavado, mais alvo Filho não é que a cachorrinho. neve Filho é herança de Deus. serei. Cuidado, porque você pode estar indo para o inferno, sabe? As pessoas hoje ficam com medo de falar as coisas. E a palavra de Deus, ou acredita nela ou não. E nós vamos continuar louvando ao Senhor. E eu queria desafiar você que está aqui nessa manhã, que quer entregar a sua vida para Jesus, querido. Vem aqui na frente. Se você quer falar, Senhor, eu quero andar contigo. Se você quer entregar alguma coisa a Jesus nessa manhã, confessar. Se você quer pedir que o Senhor abençoe a sua família. Se você quiser vir aqui na frente, fica à vontade, como sempre fazemos. Mas saia daqui mais leve, mais santo, mais feliz, por causa de Jesus, por causa do nosso Salvador. Vamos cantar? Seja bendito seu sangue.
aqui, irmãos, nós vamos orar. O desafio da pregação é essa. Nesses 14 anos, nunca me coloquei como um paladino da verdade que fala sobre pecados ou acusa pessoas, mas como alguém que é igual a você, que luta todos os dias para andar em santidade, que coloca, e nós pastores colocamos a nossa cabeça a prêmio sempre. Quando falamos dos nossos casamentos, é o primeiro a ser derrubado. E quantos pastores estão acabando suas famílias e perdendo seus casamentos? Quando nós falamos de família, são os nossos filhos. É um viver diário. É uma luta contra a carne e o espírito, para que todos nós estejamos juntos nessa caminhada. Nós somos corpo de Cristo. Usa o teu dom. Cuida das pessoas, porque Deus tem muita coisa para fazer nessa igreja. E Deus vai usar você, cada um de nós. Senhor, obrigado, Jesus, porque um dia o Senhor derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos dar vida. E que nós possamos cada vez mais entender a profundidade desse acontecimento e a importância na eternidade. Obrigado pela garantia da salvação, pela graça, baseada na fé. E ajuda-nos, ó Deus, a perseverar na verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a perseverar, Senhor Deus, na santidade e no amor. Abençoa a tua igreja aqui presente, como tantos outros irmãos espalhados em tantos lugares. Continue a abençoar as nossas famílias, os nossos casamentos, nossos jovens, adolescentes, crianças e idosos. Ajuda-nos, ó Deus, para que cada vez mais entendamos a tua vontade. E que tu, ó Senhor, com o teu Santo Espírito, tenha toda a liberdade para agir no seio da tua igreja. Ó Deus, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor Deus, por esta graça maravilhosa. E obrigado porque hoje nós somos livres. Livres do inferno. Livres do pecado. E pregadores da redenção. Que o teu amor, ó Deus, que é o Criador de todas as coisas, que a graça de Cristo Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, e que a comunhão do teu Santo Espírito, que é o penhor da nossa salvação, esteja com o teu povo aqui reunido no Meia e espalhado por toda a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Queridos, um bom domingo a todos. Deus abençoe.